E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química e hoje daremos continuidade à nossa playlist de termoquímica e hoje falaremos exclusivamente de casos particulares de entalpia, beleza? Então senta logo o dedo nesse like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos à aula. Então, casos particulares das entalpias das reações, beleza? Vamos para o primeiro caso aí, estados padrão dos elementos e dos compostos químicos. Então, quando que um elemento ou um composto químico ele está no estado padrão? Então, vai ser quando ele se apresentar em seu estado físico, né? Pode ser físico, alotrópico ou cristalino, mais comum e estável, a 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm, beleza? Então, toda substância simples no estado padrão vai ter entalpia aí igual a zero. Igual a zero. Beleza? Então vamos ver aqui um exemplo aqui. Eu tenho carbono na forma de diamante e carbono na forma de grafite. Então aqui o estado padrão, né? Aqui é o nível é zero. Por quê? Eu tenho carbono na sua forma mais estável e mais comum. O carbono na forma mais estável e mais comum, ele é na forma de grafite. Beleza? Então, por isso que o meu nível aí, o meu estado padrão, ou seja, a minha entalpia aqui será o quê? Zero, beleza? Minha entalpia é zero. Já para o diamante, é diferente, beleza? Por quê? Porque não está no estado mais estável, né? Está em outro estado. Oxigênio atômico, ozônio e O2. Desses aqui, o O2, ele é a forma mais estável do oxigênio, né? A 25 graus Celsius é 1 atm. Portanto, a entalpia dele aí é igual a zero. E o estado padrão, nível zero, beleza? Já ozônio e oxigênio atômico têm entalpias aí diferenciadas. Se nós estamos falando em substâncias simples, né? Por outro lado, as substâncias compostas estarão sempre em níveis diferentes de zero. Ou seja, as entalpias aí serão também diferentes de zero. Que é justamente aí a entalpia padrão de formação das substâncias, que é o outro tópico aí de casos particulares que nós vamos ver aqui. Entalpia padrão de formação de uma substância, beleza? Que a gente o símbolo, na verdade, é esse aqui, ó, ΔH, um zerinho e um Fzinho. F de formação, isso aqui de padrão, beleza? Então vamos imaginar essa reação termoquímica aqui. H2 reagindo com oxigênio, produzindo água no estado líquido, beleza? Então, meu ΔH aqui é 286,6 kJ, né? Libera essa quantidade de energia aí a 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Então, a entalpia padrão de formação de uma substância vai ser a variação de entalpia. Se tu observar aqui, tem quantos mols de hidrogênio? Tem apenas 1 mol. E aqui tem meio mol de O2. Aí liberou produziu quantos mol de água? 1. Então vai ser na formação de quê? De 1 mol. A partir de substâncias simples, né? O que são substâncias simples, né? São substâncias que têm apenas o mesmo elemento químico. Então aqui só tem hidrogênio, aqui só tem oxigênio. Então são duas substâncias simples produzindo aí 1 mol de uma substância. Também pode ser essa entalpia padrão de formação, ela também é chamada aí de calor molar de formação, beleza? Então sempre vai existir a questão da reação de substâncias simples para produzir 1 mol de uma outra substância, beleza? Então aqui eu posso calcular aqui o meu ΔH padrão de formação. Cuidado! Vamos ter cuidado com isso aqui, ó. Olha só. Carbono diamante reagindo com O2, produzindo gás carbônico. Só que aqui, além de a substância ser simples, ela vai ter que estar no estado mais estável, beleza? Então aqui o diamante não é a forma mais estável do carbono. Então o ΔH dessa equação, ela não vai representar o calor de formação do gás carbônico. Porque a gente sabe que o diamante aí não é a forma mais estável do carbono. Então, cuidado com isso aqui, beleza?
N2 reagindo com 3H2, produzindo 2 mols aí de NH3. Então aqui o ΔH dessa equação, ela também não vai representar o calor de formação dessa substância aqui do NH3. Por que que não vai? Porque aqui tem o que? 2 mol de NH3, né? 2 mol de NH3. Se apareceu 2 mol, não tem como você verificar a situação da entalpia padrão de formação. Então vamos imaginar um exemplo como a gente pode calcular isso aí. Geralmente ele dá uma tabela ou então dá aí a entalpia de formação aí de cada substância, beleza? Então aqui eu tenho NH3 reagindo com HBr, produzindo aí NH4Br. A gente sabe que variação de entalpia é o quê? Vai ser a entalpia final, eu vou dizer aqui dos produtos, né? Menos a minha entalpia inicial aqui, que é o dos reagentes, beleza? Então vamos aqui. Então meu ΔH vai ser o quê? Quanto é a entalpia padrão aí do NH3? Aí vamos ver aqui na tabelinha. Então do NH3, né? Gasoso é menos 45,9. Do HBr é menos 36,3. E do NH4Br é menos 270,8. Então, de posse desses valores, fica fácil você calcular aqui, né? Então, do produto é esse aqui, 270,8, negativo, né? Menos do NH3 é menos 45,9. Aqui tem mais, né? Só que a letra é negativo, mais vezes menos dá menos. Eu boto logo menos aqui. R$ 36,3. Logo, o meu ΔH vai ser igual a menos 188,6 kJ por mol. Só separa isso aqui para não ficar muito... Certo? Então essa aí é o meu ΔH dessa reação. Sempre ele vai dar uma tabelinha, né? Ou então vai te dar os valores aí para você verificar, beleza? Entalpia ou calor de combustão de uma substância, beleza? Vamos imaginar o seguinte: metano reagindo com gás oxigênio vai produzir gás carbônico e água. Então esse aqui é o meu ΔH. Nessa outra reação eu também tenho o mesmo produto, gás carbônico e água, e eu tenho aqui a minha variação de entalpia. A variação de entalpia, aí nesse caso aí, vai ser verificada na combustão total de 1 mol de uma determinada substância. Então, nesse caso aí, eu tenho o quê? 1 mol disto e 1 mol disto. Nesse caso aqui, o ΔH ele é sempre o quê? Negativo, porque toda combustão aí libera o quê? Calor. Então, aqui também é negativo. Então, trata-se de uma reação exotérmica, beleza? Uma reação exotérmica. Sempre também eles podem dar uma tabela, né? Dando aí a entalpia de combustão das substâncias. Né? Aqui ele deu a tabela aqui para o metano, para o etano, para o acetileno, para o benzeno, para o etano, para o ácido acético, para a glicose, para a sacarose. Então aí você, de posse dessa tabela, você pode resolver qualquer tipo de questão aí, beleza? Isso aí segue tudo o mesmo princípio, né? Segue todos os mesmos princípios aí. Entalpia de neutralização. Sempre isso aqui ocorre entre ácido e base. A gente sabe que uma reação de ácido e base forma o quê? Sal
e água. Então, a entalpia de neutralização vai ser o quê? A variação de entalpia verificada na neutralização de 1 mol de H+, do ácido por 1 mol de OH- da base. Isso aqui as condições aí de 25 graus Celsius e 1 atm. Toda vez, pessoal, toda vez que eu tiver aqui um ácido forte e uma base forte, a minha entalpia ela vai ser constante. Vai ser aproximadamente esse valor aqui, ΔH menos, vai ser o quê? Menos 57,9 kJ por mol. Então, se tiver, pode ser uma substância diferente dessa ou substância diferente dessa. Sendo que seja um ácido forte e uma base forte, você terá esse valor aproximado, que já vi muitas questões caírem em vestibulares, beleza? Então, por que que isso acontece? Vamos só fazer a dissociação aqui. Eu tenho aqui HCl, né, aquoso, reagindo com hidróxido de sódio, então produzindo aí NaCl, cloreto de sódio, mais água. Então, dissociando isso aqui, eu vou ficar o quê? H+, mais Cl-, mais Na+, mais OH-, produzindo Na+, mais Cl-, mais H2O, né? Então, aqui está igual a esse, cólita, 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 cólita. Então, vai ficar o quê? H mais OH-, produzindo o quê? Água. Sempre vai sobrar isso aqui. Toda vez que tiver um ácido forte, porque vai ocorrer a dissociação total. Portanto, vai dar sempre este valor aqui aproximado da variação de entalpia, menos 57,9 kJ por mol, beleza? Essa é uma questão interessante aí para você notar, isso cai muito em vestibular. Energia de ligação. Aqui, na verdade, toda vez que eu trabalhar essa questão de energia, né, o meu sinal aqui é positivo, porque eu tenho que absorver energia para eu quebrar a ligação, certo? Quanto maior a quantidade de energia que eu absorver, né, para quebrar a ligação, ou seja, essa ligação é mais forte. Quanto mais forte, na verdade, for a ligação, a quantidade de energia vai ser maior que eu tenho que absorver para quebrar a ligação, beleza? Então, aqui eu tenho aqui, ó, H2, é hidrogênio ligado com hidrogênio, tá certo? Então, a energia para quebrar isso aqui, eu preciso aí de 435,5 kJ por mol, beleza? E assim vai. Também ele pode te dar aí a tabelinha de ligação para você resolver aí a questão. Vamos só imaginar essa bem aqui. Então, eu vou separar aqui, tá bom? 2H para você visualizar na tabela, mais Cl ligado com Cl, H ligado com Cl, que são 2, mais iodo ligado com iodo. Agora vamos imaginar aqui na tabela, né? A gente sabe o quê? Primeiro vamos fazer as contas, né? Primeiro vamos fazer as contas. HI, vamos procurar onde é que está HI aqui. Achei, dá 71,4, só que são 2 mols, né? São 2 mols. Vamos procurar HI aqui. Então, HI está aqui, então dá 290, a gente trabalha com kJ por mol, né? Então, dá 200 e o quê? 98, o que é multiplicado? 298,4. Faltou um 9 bem aqui. Aí, mais ClCl, tá bem aqui, né? 242. Aqui dá quanto? HCl, onde a gente viu HCl? HCl tá aqui. 103,1. Só que são 2 mols. Então, tu multiplica aqui por 2 mais 150,9. Então, se a gente multiplicar tudo isso aqui, vai dar, e somar, né? Vai dar 838,8 kJ. Aqui vai dar, somar isso aqui, multiplica isso aqui, depois soma, dá 1012,7 kJ. Beleza?
Então, se eu tenho uma quantidade inicial e eu tenho uma quantidade final, qual é o meu saldo aqui? Basta que eu faça a subtração, né? Esse menos esse, né? Se eu pegar aqui esse e subtrair deste aqui, o meu saldo aí vai dar um ΔH, vou liberar uma energia aí de menos 73,9 kJ. Se você gostou aí, se inscreva no canal, dá um gostei e até a próxima vídeo. Olá!